Em relação à colocação vocal, a gente vai longe, porque na verdade, onde começa toda essa a relação à colocação vocal? A gente tinha lá atrás a famosa impostação vocal. É interessante que eu fui olhar artigo de vários fonoterapeutas e de otorrinos que, na verdade, imposição vocal e colocação vocal são sinônimos, é a mesma coisa, né? Então, antigamente a pessoa tinha assim, hoje eu vou fazer aula de impostação vocal. Era muito comum para quem trabalhava com locução, né? Então o cara falava com a voz normal e na hora entrava na rádio, no ar, ele mudava a voz totalmente, ficava com a voz mais ou menos assim, né? Aquela voz mais idosa que eu falo, tá? E justamente por essa aposta que acaba, as pessoas têm muita dificuldade com o controle do som. E esse controle do som acaba causando tensões e até mesmo dor por não saber a diferença física de como emitir a voz. E nisso acaba acontecendo o quê? Que as ondas sonoras que a gente já sente pelo ar, eles vibram em dois diferentes lugares. Por exemplo, nós temos um ambiente mais seco e pela qual a gente tem as espumas e tal. Pode ver, quando você tem um ambiente seco, quem trabalha com estúdio sabe disso, você coloca espuma para absorver e deixar aquele ambiente. Quando você tem um ambiente muito aberto, na verdade, você começa a colocar a espuma dentro do estúdio para deixar o ambiente mais seco. E essa função das espumas na parede do estúdio, na verdade, elas vão favorecer, na verdade, um ambiente sem a presença de ecos, né? Então você coloca o microfone lá, vai ser apenas produzido as ondas sonoras do instrumento. Agora, se o eco não continuar numa gravação, isso fica muito horroroso. Então, interessante em relação à cavidade nasal, porque na verdade nós temos as duas coisas. Nós temos a parte óssea e temos a parte de carne, né? E isso é exatamente isso, porque nós temos o caso, se você canta dentro de um banheiro que tem azulejo, isso é muito brilhante, aquela coisa e tal, né? E a gente fala que no caso são lugares que refletem o som, né? E no caso, por exemplo, um ambiente seco, que no caso o estúdio que tem as espumas, tudo mais e tal, é um ambiente seco que não reflete o som. E onde que entra a colocação vocal nessa hora? Porque a nossa cabeça é formada por dois materiais, um que é esponjoso e o que é sólido. E o que vem a ser esse esponjoso e esse sólido? Porque a carne, as cartilagens, elas são esponjosas, né? E a parte óssea seria o material sólido. Então, quando nós produzimos o som com a voz, com a vibração certa, ou seja, usando a cabeça para direcionar todo esse som, automaticamente nós precisamos usar alguns elementos fundamentais para que ele consiga fazer isso bem. Começa pelo fundo da garganta. Essa sensação sonora que a gente usa no fundo da garganta é a famosa voz entubada ou voz escura, e é uma voz sem brilho. Bem, é a mesma coisa, sensação que nós temos quando a gente está cantando no estúdio, que tem um monte de espumas. Quer dizer, quando acontece o encontro desse som das paredes da garganta, que onde não existe carne e cartilagem, só músculo, que o palato mole é músculo, a língua é músculo, a parede da garganta e tudo mais, o resultado físico, da verdade, dessa ressonância da voz, ela acaba não sendo tão direcionada quando você começa a usar toda a parte óssea da cabeça. E quando você começa a cantar só usando esse fundo de boca o tempo todo, que é uma coisa muito comum, as pessoas querem cantar de garganta, começa a arranhar a garganta, começa a ganhar rouquidão, porque na verdade as pregas vocais ficam assim uma projeção apropriada para vibrar a voz dentro da cavidade nasal de ressonância, que é o som que vibra dentro da cavidade nasal de ressonância.
Agora, quando a gente pensa um som mais central, você pensa o ponto de Moran, que é o centro da cabeça, e você começa a direcionar esse som para dentro dessa cavidade nasal de ressonância, que é a parte óssea, a cabeça e tudo mais, vai acontecer o quê? Essa voz começa a ter brilho, ela começa a ficar prazerosa para quem está ouvindo nessa colocação. E uma das formas que você pode fazer para você descobrir primeiro esse som de cabeça, que é uma coisa assim que as pessoas não conseguem desassociar uma coisa a outra, que acham que cantar de garganta é legal, cantar de garganta não estraga a voz, mas pelo contrário. Enquanto você está cantando de garganta, você está judiando sim o seu aparelho fonador e você está realmente desaprendendo a cantar, porque na verdade cantar é como falar, e como eu falo, eu canto, não tem que ficar inventando coisa, né? Então, você pode pegar uma nota musical, estou com um piano aqui na minha frente, e você coloca esse som dentro da cavidade nasal de ressonância, que é apenas cola os lábios, não trava os dentes e repete. Você fez? Você tirou todo aquele som que estava preso lá na garganta e você trouxe para a parte óssea, ou seja, você tirou o som da parte esponjosa e jogou numa parte, jogou na parte óssea, que é onde está a sua ressonância nasal, ou seja, que é a famosa voz de cabeça. Quando você busca esse som mágico, esse lugar mágico, eu falo da cavidade superior da voz, meu professor falava que a segunda voz chama seio frontal, que é dentro da cabeça, logo da parte superior do nariz aqui, né? Os seios, efinodal e tal. Observa que a sua voz começa a ter um brilho, que é ao contrário da voz que você faz. Essa é a voz que está só na garganta. E muitas vezes, principalmente as vogais E e A, que é terrível para cair em cima da garganta, acaba estragando totalmente a sua voz, e além de você acabar ganhando um estresse vocal e até alguns traumas vocais que é para sempre. É muito interessante que quando você perde essa colocação do som nasal, né, que faz com que o som fica mais brilhante, ao longo do tempo você começa a perceber que a sua voz, que é cantada o tempo todo na garganta, começa a ficar uma voz meio fanha, meio entubada. E quando você trabalha a cavidade nasal de ressonância, esses seios frontais e nasal, na verdade, vai fazer com que esse som mantenha vibrando aqui na frente, chamado máscara. Aqui está a tua voz, né, onde você pensa que você coloca toda a voz dentro dessa cavidade nasal e esse som começa a vibrar aqui dentro. Então é interessante, por exemplo, nessa mecânica que a gente usa do elemento sólido, líquido e gasoso, que na verdade o som ele se propaga exatamente com muita facilidade quando você usa esses elementos básicos do seu corpo. Ou seja, o seu corpo é uma máquina que trabalha para que isso aconteça naturalmente. Se cantamos o tempo todo com a voz porosa, com aquela voz tubada e tal, automaticamente ela não vai chegar até essa parte mais sólida, que é a parte óssea. Seria como a gente cantar, por exemplo, você canta, por exemplo, no estúdio, como eu falei, ou você canta num banheiro que tem um monte de azulejo que reflete esse som. E aí, quando você não tem essa voz colocada dentro da cavidade nasal de ressonância, que faz com que esse som projete, que ele gira e que faz com que a voz projete para fora, automaticamente sua voz é uma voz morta. Eu acho muito interessante as pessoas que entendem essa sensação da ressonância do vocal, e ela começa a descobrir que a voz dela é totalmente diferente, e ela começa a entender, puxa, isso é voz. Então, quer dizer, muitas vezes a gente escuta muita expressão, eu canto com voz de peito, eu canto com voz de cabeça, eu canto com voz de garganta, né? Quer dizer, qual que é o objetivo de toda essa busca, na verdade? É ter uma boa colocação vocal. E quando entra nessa parte, na verdade, nós estamos pensando como vibra o meu som, ou como vibra a sonoridade da minha voz, para que esse som tenha uma projeção que vai para frente. É interessante que, por exemplo, que a diferença dessa sensação, dessa vibração da voz dentro da cavidade nasal, vai fazer com que o seu som
que é produzido pelo teu corpo e as vibrações que são as pregas vocais, na medida que nós vamos cantando, você vai conseguir entender, identificar aonde vibra as suas notas graves, suas notas médias e suas notas agudas. E aonde que vibra essas notas? Bem, os graves vibram no peito, os médios vibram aqui na parte da cabeça, no rosto, na face nasal, tudo mais e tal. E os agudos vibram na nuca atrás. Porém, no canto eu preciso ter uma colocação dessa sonoridade. Eu não posso ficar pensando, agora estou cantando grave, peito, agora estou cantando médio, rosto, agora estou cantando agudo, nuca. Não, você tem que pensar um ponto para você direcionar todas essa extensão. Então o que eu vou fazer? Você vai achar o ponto de Borã, que é o centro da cabeça. Aqui você acha um buraquinho ali chamado ponto de Borã, na verdade, uns sinos ali. E aí você acha um buraquinho do tamanho da cabeça de um alfinete. A pessoa falava que é um ciclone, né? Então você tem ali aquele buraquinho e ali você encaixa. E aí entra foco, né? Porque quando você achou o ponto, você tem que manter no mesmo lugar. Ou seja, você tem que focar no mesmo pontinho para que você mantenha a voz colocada. E claro que dentro daquele buraquinho ali, você vai tirar as vogais. Então você tem que seria a voz colocada. Agora você vai tirar o i do mesmo lugar. Por que o i? O i é a única vogal que já está colocada naturalmente dentro da cavidade nasal de ressonância. Quando eu falo i, minha voz soa ali. E do i eu deslizo ele para o e, porque eu tenho que sentir o e vibrando no mesmo lugar do i. Ou seja, aqui na máscara. Então eu vou colar. Poxa, encaixei o i do e. Mas se eu tenho o e ele vibra, na verdade, naturalmente em cima da língua, se eu conseguir trazer ele para cá, no mesmo lugar da cavidade do ponto de Borã, onde eu sou o meu i, eu vou tentar arrastar o a desse e. Porque geralmente a passagem do i pro e é a coisa mais difícil do mundo, porque a gente faz i, e, o e cai em cima da língua. E o a tendência é fazer i, e, a, né? Agora você tem que trazer todos eles para o mesmo lugar. Então, i, e, a. Vai focar esse a no mesmo lugar do i e do e, ou seja, no ponto de Borã. Automaticamente, se eu achei o i, o e e o a, que é a passagem do i para o e é um tormento, e do e para o a, pior ainda, porque a tendência é i, e, a, né? E a tendência é você fazer i, e, a, ou seja, você vai pensar uma curva sempre para frente. Então, i, e, a. Opa, eu consegui achar onde está meu a também. Se eu achei o a, automaticamente eu vou achar meu o, porque na verdade o espaço do a e do o estão muito próximos. E porque o o vai ser o, né? Então você o. Pronto, se eu achei o o, eu vou achar também o meu u. I, e, a, o. Ou seja, na ressonância eu vou trazer sempre pensando que eu venho de trás para frente. E aonde que tem essa sensação do agudo que soa aqui na nuca? Eu pego, por exemplo, um mi bemol 5, tá aqui. Você vai ter que trazer esse mi bemol para soar aqui na frente. Ou seja, você vai pensar né? E aqui você canta tudo no mesmo lugar, nesse ponto de Borã chamado foco. E ali a sua voz vibra, ali a sua voz corre, e ali a sua voz permanece sempre colocada no mesmo lugar. Você vê que é um assunto tão gostoso de falar que eu não consigo falar numa aula só. Eu estou na metade do meu contexto ainda. Então entra um monte de outros detalhes importantíssimos dessa colocação. Sobre os músculos que a gente usa, ações que esses músculos têm na hora de cantar para que mantenha essa voz saudável e para sempre. É muito legal esse assunto, porque na verdade são pontos fundamentais que você precisa conhecer sobre colocação vocal e manter essa voz colocada para sempre no mesmo lugar. Então, olha só, bem, eu foco na primeira parte, porque na verdade eu tenho mais 3 páginas ainda de conteúdo que está escrito para vocês. Mas eu acho interessante que dentro desse contexto da colocação vocal, você precisa entender que o professor que te dê aula de canto,
ele precisa conhecer desses 3 elementos fundamentais do canto. O primeiro elemento fundamental do canto realmente é a respiração. Eu falo em quantas pessoas não conseguem ter a voz, saber respirar. Quem não sabe respirar não sabe cantar, né? O segredo do canto está na respiração. A outra coisa é saber, no caso da respiração, esse fluxo do ar, que é a entrada, a saída do ar, que eu já falei sobre equalização, as musculaturas, como usar essa musculatura para fazer que esse sopro seja um sopro contínuo, né? Então, quer dizer, tu precisa que alguém te ensina sobre certo e sobre respiração. A outra coisa é saber os cuidados vocais que você tem que ter com o seu aparelho fonador. E para fechar, você precisa conhecer sobre colocação vocal. E nesses dias todos eu te falei de todos os passos fundamentais para cantar bem, né? Falei sobre fonação, falei sobre equalização, sobre respiração, colocação vocal, classificação vocal, língua, né? Que agora a gente está entrando nesse assunto que vai fundo. Esse assunto de colocação vocal, existem 5 elementos que a gente tem que falar. Que é língua, que é fundo de boca, palato mole e claro, sobre essas cavidades nasais sobre som de cabeça. Então, na verdade, é um assunto bastante longo, então eu vou dividir em 3 partes. Viu que legal, pessoal? Então, espero que você tenha gostado e compartilhe essa live com seus amigos, se inscreva no meu canal do YouTube para receber mais conteúdos e ver os conteúdos que já estão lá.